assim, primeiro que eu quero agradecer o convite do grupo, né, de formação que foi criado na Frente Regional para poder pensar essas formações. Então, essa é a primeira experiência e é parabenizar a Heleninha. Eu não pude estar naquele dia, estava ruim, peguei uma sinusite muito forte semana passada e passei a semana inteira ruim, mas hoje estou bem. E parabenizar toda a equipe que pensou, né, a Dulce que fez o contato comigo e as demais que fazem parte aí desse grupo que pensou nessa formação. E agradecer o convite e agradecer vocês todas que estão aqui para poder compartilhar um pouco do que eu tenho de acúmulo, né, nessa área de políticas públicas. Eu estudei, fiz mestrado em políticas públicas, eu fiz especialização em políticas públicas para as mulheres e justiça de gênero, e tenho a experiência, então a parte teórica e a parte prática também, porque a gente teve o privilégio, né, a alegria de poder participar da Secretaria de Política para as Mulheres de Santo André, que foi criada em 2013 e que morreu em 2017, porque o atual prefeito achou que não valeria a pena manter essa secretaria. Infelizmente, vocês sabem que a gente tem muitos avanços, mas vira e mexe a gente retrocede, e por isso que a gente tem que estar sempre muito alerta e muito, né, assim, nessa luta o tempo todo, a gente nunca pode baixar a guarda. E aí eu queria também dizer que hoje eu estou, assim, plena, cheia de graça, porque eu fui de manhã com o grupo das promotoras legais populares do nosso curso visitar o serviço de atendimento às mulheres em situação de violência e de gênero aqui de Santo André, que é o Vem Maria, e lá a gente tinham algumas mulheres que são usuárias do equipamento, do serviço, tínhamos nós, do grupo de Copoava, de promotoras legais populares, a gente estava em 6, 7, e foi uma grata surpresa encontrar as PLPs e as meninas da mandata do Ribeirão Pires. Então, a Léo estava, a Dani, a Márcia e me ajuda aí a lembrar, Léo. A Yara. A Yara, isso. E aí, assim, foi muito emocionante, porque a gente teve dança circular, a gente teve uma apresentação, tudo em volta do tema de Teresa de Benguela, por causa do dia 25, e tinha, então, uma apresentação também teatral, né, de um pouco sobre isso, foi muito emocionante, e aí saber que a gente está junta e que a gente pode, a gente às vezes não tem a dimensão, e é isso que eu queria trazer para vocês. O nosso trabalho de formiguinha, que é um trabalho de formiguinha, a gente não tem, às vezes, a dimensão do quanto a gente pode influenciar outras mulheres e influenciar, inclusive, políticas públicas de outros municípios, a gente, com as nossas experiências e com essa forma de a gente levar essas experiências para todos os cantos que a gente é convidada, né? Então, para dizer para vocês que essa aula que eu vou dar hoje, eu já perdi a conta, porque é uma aula que a gente dá nos cursos de promotoras legais populares que nos chamam. Então, eu já fui para São Caetano com ela, para Mauá, para São Bernardo, Ribeirão Pires também. Esse ano eu falei para o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Pirajuí, já falei também para um outro, de Birigui, e essa apresentação com algumas modificações a gente foi levando para esses espaços. E hoje eu tirei a parte dessa apresentação que falava especificamente de conselhos, porque eu vi na apresentação da Heleninha que ela trouxe todo um material maravilhoso e completo sobre isso. Então, eu falei assim, eu tenho pouco tempo e eu não vou ficar repetindo. Então, eu vou fazer uma parte mais do que a política pública mesmo, porque pela proposta que eu vi, né, que o pessoal dessa comissão teve com essa formação, é que a gente entenda de políticas públicas para poder cobrar. Porque se a gente não entende, a gente não sabe cobrar. E qualquer coisinha que se faça, tá bom, a gente se satisfaz.
e não é bem por aí, né? A gente tem que ser exigente, sim. A gente tem que entender do negócio e exigir que se existe possibilidade de ter essas políticas, e elas existem previstas em leis, em decretos, elas estão previstas em planos nacionais de política para as mulheres, elas estão previstas em planos municipais, muitas vezes que se coloca de lado conforme muda de governo, se esquece, se coloca de lado. Então, a gente tem que saber que existe, saber como elas são e qual os objetivos delas, para a gente poder cobrar, enquanto conselheiras de um conselho de política para as mulheres, enquanto cidadãs de uma cidade, né, de um município, que a gente tem direito, e como vocês viram, a Constituição prevê essa participação popular, essa participação cidadã nas políticas públicas. Então, é por aí que eu quero levar hoje a nossa conversa aqui. Então, eu já vou ver se eu já coloco essa apresentação para vocês, e veja se está aí, está bonitinho, estão vendo? Tá ótimo, Cris. Tá. Ótimo. Estão me ouvindo bem também, né? Super bem. Então, tá. Então, vamos lá. Então, o tema principal são essas políticas públicas para as mulheres, e para que vocês fiquem com um foco, né, de entender essas políticas públicas para saber monitorar e cobrar de forma autônoma, né? Como sociedade civil, não tem outro jeito. A gente sabe que tem pessoas da sociedade civil que vão para os conselhos para fazer o jogo do governo, mas não deveria, né? A sociedade civil, ela tem que ser autônoma e estar ali no conselho, ou como em outros espaços e formas de participação e de controle social, de forma autônoma, mesmo quando a gente simpatiza com o governo que está lá. Porque também a gente sabe que, e eu vou dizer por experiência própria, quando a gente sai do papel de sociedade civil e entra como gestora num governo, a gente precisa ter a cobrança das mulheres do outro lado, porque senão o governo que está lá não vai achar que tem demanda e a gente vai se enfraquecendo, mesmo estando lá dentro como gestoras. Então, é muito importante que a gente tenha, mais do que parceria, porque a gente sempre tenta ter muita parceria com a sociedade civil quando a gente está em gestões democráticas e populares, a gente sempre faz esse trabalho de parceria, mas a gente precisa, sim, ter alguém que nos esteja vigiando, cobrando, olhando e nos dando feedback se a gente está realmente realizando da melhor forma as políticas públicas. E também dar respaldo para nós que estamos lá como gestoras, quando o nosso governo, às vezes, a gente não, enquanto gestoras, a gente não pode bater no próprio governo, então a gente tem que ter as mulheres na sociedade civil dando fazendo essa cobrança. Então, é uma forma que a gente tem de ter essa parceria. E aí eu já estive dos dois lados, e isso é muito bom, porque a gente sabe os meandros da conversa toda. Hoje eu estou na sociedade civil, do lado da sociedade civil, e outra coisa que eu acho que é importante, quando a gente está como gestora pública, a gente não tem que estar lá e cá. A gente tem que estar integralmente de um lado ou de outro. Então, quando eu fui como gestora pública, eu me retirei do movimento, eu estive ausente, né? Tirei umas férias, tirei uma licença do movimento, porque senão a gente não pode. É aquela coisa de legislar por causa própria. Então, a gente tem que estar ou de um lado ou de outro, para ter essa autonomia entre esses setores. Então, nós lá, enquanto gestoras, sendo cobradas enquanto movimento, senão fica café com leite, e não é bom que fique café com leite. A gente lá, como gestora, se acomoda se a gente não tiver as cobranças. Não sei se a Dulce e as demais que também já foram gestoras públicas, a própria Heleninha, que já esteve como gestora pública, concordam comigo, mas eu acho que a gente precisa... Pleno acordo. Tem acordo com isso? Pleno acordo. A gente tem que ter essa autonomia enquanto gestora pública, enquanto movimento social, enquanto sociedade civil. Bom, dito isso, eu vou começar especificamente com o que eu trouxe aqui para vocês, tentando passar rapidamente, para também a gente ter tempo para as perguntas, né? Basicamente, o que são as políticas públicas, né? Para a gente poder
focar aqui. Então, são essas decisões que envolvem as questões de ordem pública, no próprio nome está, né? Políticas públicas de ordem pública, com uma abrangência ampla e que visam a satisfação do interesse de uma coletividade. Então, não pode existir políticas públicas que vai beneficiar no sentido do, vamos dizer, os mais poderosos, em detrimento de quem realmente precisa de política pública. Então, ela tem que ser voltada para uma coletividade. É claro que a gente tem lá políticas públicas afirmativas, que vai olhar com um olhar mais específico para aquelas pessoas que precisam desse olhar específico, porque estão em uma situação de vulnerabilidade, ou porque a gente tem uma dívida histórica com aquela população. Então, um exemplo, a gente tem que ter políticas afirmativas na questão da igualdade racial, porque a gente tem uma dívida histórica com a população negra por conta da escravidão. Então, a gente tem que ter um olhar especial para essas políticas, mas ainda assim, a gente está fazendo políticas públicas por uma coletividade, que é a população negra. Mesma coisa LGBT, a mesma coisa mulheres, pessoas com deficiência, as pessoas idosas, a juventude, adolescentes e crianças, que acabam sendo, precisam ter políticas com foco específico por causa da sua especificidade. Então, é olhar diferente para os diferentes, nesse sentido de diferentes no sentido de que estão em defasagem da nossa sociedade, que estão em uma situação de vulnerabilidade, de desigualdade ou de desequilíbrio de poder. E aí a gente é muito importante dizer que políticas públicas são de responsabilidade da autoridade formal. Essa autoridade é legalmente constituída para promover a política pública. Mas, assim, quando a gente vota, a gente coloca lá pessoas no executivo que vão fazer acontecer políticas públicas. E é de responsabilidade, sim, delas. Mas que a gente tem, do outro lado aqui do balcão, isso tem que ser compartilhado com a sociedade civil, né, essas políticas públicas, por meio desse desenvolvimento de variados mecanismos de participação nesse processo decisório, que a Eleninha já passou por isso na última aula. Então, conselhos de direitos, em cidades que tem governos democráticos populares, existe o orçamento participativo, audiências públicas, e às vezes até plebiscitos, consultas públicas e assim por diante. E as políticas públicas, elas são a concretização governamental. Então, quem vai para um governo vai com a incumbência de promover políticas públicas. Não tem outro objetivo. Muitas vezes a gente vê governos com outros objetivos, mas eles estão errados, né? Eles estão equivocados. E é por isso que a gente está aqui como sociedade civil para cobrar, né? E as políticas públicas, elas influenciam e são influenciadas, é uma via de mão dupla, por valores e ideais que orientam a relação entre o Estado e a sociedade. Então, a sociedade influencia nas políticas públicas, e, por sua vez, essas políticas públicas desenvolvidas pelo Estado ou por aquele governo que está passando ali de plantão, também influenciam a sociedade. Então, é uma via de mão dupla. Opa, mexi errado aqui o mouse. Aqui. E aí, eu sempre gosto de trazer alguns questionamentos. Então, quando nós estamos como gestoras públicas, como feministas, como pessoas que acreditam na democracia, como pessoas que acreditam no poder popular, ou quando nós estamos como sociedade civil, fazendo o papel nosso de cobrar a efetividade dessas políticas públicas, a gente precisa ter um olhar questionador. Então, eu pergunto sempre, né, quando eu venho trazer essa temática, queremos lutar pela redução das desigualdades de oportunidades? É para isso que a gente quer políticas públicas? A favor de que tipo de sociedade? É de uma sociedade que tenha menos desigualdade? Então, a gente quer fazer políticas públicas que vai incidir nisso? Podemos melhorar esse quadro impactante de injustiça social que a gente tem com políticas públicas? Nós acreditamos, ao pensar políticas públicas, nós acreditamos que ricos e pobres, homens e mulheres, brancos e negros, têm os mesmos direitos, portanto, devem ter as mesmas oportunidades.
Então, se tem mesmos direitos, precisamos ter as mesmas oportunidades. Essas políticas que existem, né, as nossas políticas nos nossos municípios, estados e no Brasil, privilegiam o acesso de alguns grupos ao espaço de decisão por força do poder econômico ou político que esses grupos têm? Se isso existe, está certo isso? Por força do poder econômico e político, eles serem privilegiados e privilegiarem os seus? E a gente ainda tem que ter esse olhar apurado, crítico, né? Que a gente quer a redução das desigualdades, a gente quer que ocupe um lugar central na gestão da nossa cidade, essa redução das desigualdades. Então, são perguntas que toda vez que você vê uma política pública e vai analisar essa política pública, a gente tem que ter esse olhar. Se não tiver, e nós, como feministas, como pessoas que somos democráticas, que estamos num campo progressista, nós precisamos ter esse olhar de querer fazer a mudança e não perpetuar as injustiças. E aí, quando a gente chega a gente vai estreitando esse foco e chega na questão das políticas públicas para as mulheres, a gente tem que falar de políticas públicas sobre a perspectiva de gênero. O que é isso, né? Então, as desigualdades de gênero que negam às mulheres o acesso a direitos e à cidadania plena, essa cidadania que a gente busca com muita luta, né, a cidadania plena, precisam de políticas públicas que interfiram na correlação de poder entre homens e mulheres. E isso né, as políticas precisam ser pensadas sob essa perspectiva de gênero. Se existe uma desigualdade na nossa sociedade entre homens e mulheres, a gente precisa de políticas que vão incidir nessa questão de desigualdade, para que essa desigualdade diminua ou até seja eliminada, e isso se chama perspectiva de gênero. E para não dizer que sou eu, é a Dulce, a Heleninha e outras mais que estão aqui, que tiramos isso da nossa cabeça feminista apenas, né? A gente tira isso da nossa cabeça feminista, sim, mas a gente tem organismos internacionais que fazem parte desse cenário internacional que há muito tempo, lá desde 1999, já falava sobre essa tal perspectiva de gênero. Então, a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela definiu a perspectiva de gênero como levar em conta as diferenças entre os sexos na geração do desenvolvimento e analisar em cada sociedade as causas e os mecanismos institucionais e culturais que estruturam a desigualdade entre os sexos, assim como elaborar políticas com estratégias para corrigir os desequilíbrios existentes. Então, vejam, a perspectiva de gênero, já há muito tempo, ela está sendo um objeto a ser estudado e a ser aplicado, inclusive como exigência de organismos internacionais, e se vocês forem ver bancos como o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Banco Mundial, quando eles financiam projetos em países, em cidades, eles geralmente vão exigir uma perspectiva de gênero nesses projetos. Vejam como é importante. E quando a gente, então, fala de políticas sobre perspectiva de gênero, que a gente pode falar políticas públicas de gênero, a gente está falando de um guarda-chuva maior. E dentro desse guarda-chuva maior, tem as políticas públicas para as mulheres. Então, vamos diferenciar um pouco e dar alguns exemplos para a gente entender o que é isso. Então, política para as mulheres. Elas começaram a existir a partir lá dos anos 80, início dos anos 80, e elas surgiram para suprir a necessidade de serviços que atendessem e atendem até hoje as especificidades das mulheres. Então, mulheres temos especificidades diferentes dos homens. Especificidades biológicas e especificidades que foram construídas pela educação, história e cultura ao longo dos séculos aí, que trouxe essa desigualdade. Então, foram criadas, nessa década de 80, as delegacias de direito da mulher, o plano o PAISME, que é o
o Programa de Atendimento de Saúde Integral das Mulheres, equipamentos de apoio às mulheres em situação de violência. E aí, para essas políticas, que são alguns exemplos, essa perspectiva ela é restrita, ela é pontual, né? Eles têm essas políticas para as mulheres têm uma perspectiva restrita. E a gente até brinca, né, que é para enxugar gelo, porque a gente, quando tem lá o serviço ADDM, o serviço de atendimento à mulher em situação de violência, se a gente não fizer a outra política, a política baseada em gênero, a gente estava sempre enxugando gelo, porque a gente vai estar resolvendo aquela situação emergencial de violência, mas não está havendo a mudança na estrutura social, na sociedade, para que não exista mais essa violência. Mas é necessária, muito necessária, essas políticas com essa perspectiva restrita. Enquanto houver a desigualdade, enquanto houver violência, e essas situações de desigualdade, elas precisam existir. Então, elas, especificamente, elas não contribuem com uma ruptura com essas ações tradicionais no feminino, mas elas precisam existir. Em compensação, a gente tem as políticas com a perspectiva de gênero, as políticas públicas de gênero. E essas começaram a aparecer no cenário público, nas gestões, no final dos anos 90, da metade dos anos 90 para frente, do século passado, né, do século XX. E essas políticas públicas de gênero, elas têm uma concepção, são mais amplas, e concretizadas por meio de ações afirmativas, e tem como objetivo contribuir para cancelar ou corrigir as desigualdades de fato. Então, é meter a cunha mesmo na causa do machismo, e na causa da estrutura e do sistema patriarcal. É tentar destruir isso, porque senão a gente não consegue acabar com os efeitos do que o machismo de um sistema patriarcal causa nas vidas das mulheres. E para dar condições para que as mulheres possam estar presentes e participar em todos os setores da sociedade e em todos os níveis, no municipal, no estadual, no federal, níveis de decisão e de poder. Então, essas são as diferenças entre política para as mulheres e políticas públicas de gênero. Tendo assim, salientando que políticas públicas de gênero é um guarda-chuva maior, e a política pública de mulheres está aqui embaixo desse guarda-chuva. Alguns exemplos que eu trago da experiência de Santo André, porque eu falo a partir das experiências de Santo André, né? Então, quando a gente fala de políticas públicas para as mulheres, com esse olhar mais específico, nessa especificidade das mulheres, principalmente no que tange, no que diz respeito ao enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, a gente tem o Centro Especializado de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, que se chama Ave Maria, que faz todo aquele atendimento psicossocial para as mulheres, né, e os encaminhamentos. Nós temos em nível de política regional no Grande ABC, a Casa Abrigo Regional, que ela é uma gestão feita pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, e um outro exemplo que eu trago é o trabalho dos homens, de grupos reflexivos para homens autores de violência, que são homens falando com homens, que a gente começou em 2014 e tem até hoje, que é o E Agora José, que é o grupo socioeducativo para homens autores de violência. Então, esses são exemplos que a gente mostra de que são necessários e precisam existir, mas que a gente gostaria muito que chegasse um momento que não precisasse mais existir, que não precisasse, porque as mulheres não estivessem mais sofrendo violência. E aí, políticas públicas de gênero, né? Elas, além de a gente ter essa diferenciação política para as mulheres, políticas públicas de gênero, a gente tem uma diferenciação dentro das políticas públicas de gênero, que a gente traz dois tipos diferentes de política. Oi? Alguém falou? Não, Cris, pode continuar. Posso continuar. Tá. Então, tem as políticas públicas com ênfase na eficiência e também as políticas públicas com ênfase nos direitos e na representação. Quando a gente fala de políticas com ênfase na eficiência, a gente está falando quando a gente está criando políticas públicas que vão incidir no desenvolvimento e na redistribuição de renda.
e elas são focadas nas mulheres mais atingidas pela exclusão. Então, lembra que eu falei que a gente precisa ter políticas com um olhar específico para situações específicas que populações possam estar inseridas. Então, as mulheres negras, as mulheres mães solteiras, que agora a gente chama de mães solos, os chefes de família, e essas políticas, elas têm como objetivo o aumento da capacidade produtiva das mulheres e incidir diretamente para quebrar o ciclo da pobreza, porque a gente sabe que se a mulher não tem essa autonomia financeira, ela está fadada a uma situação de subordinação. E do outro lado, a gente também tem as políticas de direitos e de representação. E essas políticas vão criar ações, projetos, programas para retirar a mulher da invisibilidade, para elevar as mulheres ao papel de sujeito. A gente gosta aqui no campo feminista chamar a gente de sujeitas mesmo, né? A gente quer ser sujeitas da nossa história, a gente quer ser sujeita na sociedade. Então, é levar a papel de sujeito, com inclusão nesses espaços de cidadania. E também são políticas que vão fortalecer a participação das mulheres em espaços de poder e decisão, decisão políticas, decisões das mais diversas que possam ter, nas quais elas possam disputar recursos, tenham voz nos mecanismos de controle social e possam também decidir a respeito das prioridades de governo. Então, a gente não quer só carregar o piano, não. A gente quer também decidir, porque a gente é muito chamada para carregar piano. Não sei se vocês já observaram isso, né? Então, se a gente vai para o partido, você vai ser secretária, você é boa para redigir, vai lá ser secretária, né? Quando a gente está num conselho de direitos que não é o conselho da mulher, é um conselho da habitação, então, você é boa para fazer ata, mas na hora da decisão, são os machos que estão ali tomando as decisões. Então, a gente não quer isso, a gente quer também ter voz, também e ser chamada na hora da decisão. Algumas políticas que a gente desenvolveu em Santo André, já com essa perspectiva de igualdade de gênero, né, que a gente tinha tanto políticas para o enfrentamento à violência contra as mulheres e outras políticas para incidir diretamente nessa produção de desigualdade, que é o machismo, que é essa sociedade desigual e patriarcal. Então, a gente tinha aí um programa que chamava Gênero, Saúde e Meio Ambiente, que envolvia outros organismos, como faculdade, outras universidades, para a gente conseguir fazer com que essa política tivesse uma efetividade maior, voltada para mulheres e jovens da área de mananciais. Quem não conhece a ABC, a gente tem uma grande área de preservação de mananciais, de águas da represa Billings, e que essas populações ficam muito apartadas, muito isoladas do restante da cidade. Então, esse era uma dos programas que a gente tinha. A gente também tinha um programa que se chamava Se Liga na Parada, voltado para a juventude. Que a gente precisa trabalhar questões de gênero desde lá da pré-escola, da própria creche. E aí, trabalhar com juventude, isso é muito importante. A gente tentava usar as linguagens dos jovens para poder chegar neles essa temática de equidade de gênero. A gente chamava de pontos de gênero, quando a gente levava essa discussão para os mais diversos espaços da nossa cidade e nas periferias, através de parcerias com igrejas, com associações de bairro, instituições assistenciais, a gente fazia esses debates através de rodas de conversas, e mesmo através do curso de promotoras legais, que a gente fazia parceria com a sociedade civil, para a gente ter cursos de promotoras legais em outros espaços, além dos que já existem. E o que é muito importante, a formação de servidores e servidoras públicas, para poder entender o que é essa questão de gênero e ter um olhar mais sensível para essa população feminina e não revitimizar as mulheres do atendimento desses servidores, principalmente nesse atendimento à violência doméstica e na questão da diversidade sexual. A gente tinha também as datas, fazia todo um trabalho com datas afirmativas para a gente tirar, então, a mulher da invisibilidade, várias datas afirmativas, a gente fazia vários trabalhos, a gente ia para a rua, a gente envolvia os homens e assim por diante. Bom, eu dei alguns exemplos, falei de algumas partes teóricas
de como as políticas são divididas, para a gente entender sobre elas e para a gente saber depois cobrar, né? E eu já falei que a gente precisa ter essas políticas afirmativas, que também alguns textos teóricos vocês podem observar lá que são chamadas de discriminação positiva. E também trago outro organismo internacional para dizer sobre isso, né? Para a gente ter argumentos de quando nos questionarem, a gente dizer, não, mas a Organização Internacional do Trabalho fala que precisa existir cotas, a OIT. E o que ela diz sobre isso? Não se considerará discriminatório um tratamento especial positivo durante um período de transição, a fim de alcançar uma igualdade efetiva entre os sexos. Então, isso, ela está falando de políticas afirmativas, e dentro de políticas afirmativas nós temos políticas de cotas, né? E é um exemplo, que é uma forma de ação afirmativa que reserva para um grupo específico um número definido de lugares em eleições, em vagas para preenchimento de concursos públicos, em vagas de trabalho, em empresas privadas e em universidades. Hoje, a gente falou muito, hoje de manhã, de uma política afirmativa, que é o serviço frente de trabalho, mas não é mais esse nome. Bom, mas antigamente a gente conhecia como frente de trabalho, que existe uma quantidade de vagas para mulheres, e lá hoje a gente lembrou, né, que também existem vagas para as mulheres em situação de violência. Isso são cotas, gente. Isso é reserva de vagas para determinada população que está em desvantagem social, para que ela possa, com essas políticas afirmativas, conseguir atingir um patamar de igualdade com outras populações que foram privilegiadas por conta de ser branca, uma população que não é mulher, ou os homens, que são mais privilegiados que as mulheres, e assim por diante. Então, é o que a gente chama de políticas afirmativas. E quando a gente fala de política para as mulheres, e políticas sob a perspectiva de gênero, políticas de gênero, a gente traz que é muito importante que dentro das administrações, a gente exija que tenha organismos de políticas para as mulheres que possam estar ali especificamente para tratar dessas políticas, senão a coisa não anda. Então, a gente chama de OPM, né, Organismos de Política para as Mulheres. E seria o melhor dos mundos que esses organismos estivessem em nível de primeiro escalão, com o mesmo nível de poder que uma secretaria de saúde, de habitação ou de educação, por exemplo, e que possa sentar na mesma mesa de negociação com o prefeito em pé de igualdade. Então, é claro que se numa cidade não existe nada e a gente conquista uma coordenadoria, ok, é o início. Uma assessoria, muito bom. Um departamento dentro de uma outra secretaria, legal. Não existia nada, começou a existir alguma coisa. Mas a nossa luta, a gente sempre precisa querer mais, porque senão é isso, né? Vem um governo aí de direita e acaba tirando nossos direitos. Então, a gente gostaria muito que em todos os municípios, que em todos os estados, tivesse um organismo de política para as mulheres que fosse responsável por garantir essas políticas de gênero na administração pública, o ideal que fique situado nesse espaço de decisão governamental com poder e dotação orçamentária, que é muito importante, porque sem dinheiro a gente não faz nada, no primeiro escalão. Não pode se isolar esse organismo, nesse organograma administrativo, porque senão fica como se fosse só coisa das mulherzinhas que estão ali, né? As mimizeitas. Não podemos nos isolar, a gente tem que estar em integração com as outras secretarias, com os outros setores da prefeitura, e desenvolver propostas e ações estruturalmente dependentes de corresponsabilização intersecretarial. É um jeito bonito de dizer que a gente tem que estar em parceria com todas as demais secretarias, e cobrar, e ir lá, e bater na porta. Então, olha que bonito, né? Está escrito aqui. É o jeito de falar pomposo, de falar, temos que fazer parceria e temos que estar com todas as demais secretarias. Desenvolver propostas e ações estruturalmente dependentes de corresponsabilização intersecretarial. Bom, esse aqui eu vou passar, porque eu já falei um pouco Aí eu vou falar, quando a gente fala
que a gente não pode estar isolada, a gente traz dois conceitos dentro de políticas públicas, que é a transversalidade e a intersetorialidade, que está previsto nessa questão de você não ficar isolada, né? A transversalidade é a forma como se incorpora os temas, as óticas e os objetivos, os públicos-alvo, na estrutura organizacional como um todo, e também nos diferentes trabalhos setoriais, resultando em uma atuação sinérgica em torno de um objetivo comum. Então, não adianta só ter lá uma caixinha que trata da política pública se, de repente, a Secretaria de Cultura traz eventos machistas que colocam a mulher como objeto daquela peça de teatro, ou num show lá na festa da cidade, trazendo aí destruindo tudo que aquela política pública que ficou ali meio que isolada, tentando desfazer, vai uma outra secretaria do mesmo governo e vai contrário a tudo aquilo. Então, quando a gente fala de transversalidade, é que essa ótica de gênero, quando a gente está falando de política para as mulheres, política de gênero, perpasse todas as secretarias daquela cidade, ou todas as secretarias daquele estado. E também a gente ter essa intersetorialidade, que é trabalhar em conjunto, né? Ação em conjunto dos diversos setores governamentais, não governamentais. Lembra que eu falei de universidades, faculdades, sociedade civil também, a gente precisa de parceria, na identificação de problemas e prioridades com a otimização de recursos financeiros e materiais, estruturas e técnicas. Porque muitas vezes a gente percebe que secretarias acabam funcionando muito apartadas do restante, e não somente das questões de gênero e política para as mulheres, mas de tudo. Então, acaba só olhando para o seu próprio umbigo. E isso, para o governo como um todo, é um desperdício de recursos de pessoas técnicas, pessoas que estão ali com seus saberes que poderiam estar contribuindo de uma forma mais efetiva, de estruturas, de materiais e de próprio orçamento público, né? Então, a gente tem isso como uma forma muito importante de olhar para as políticas públicas. Transversalidade e intersetorialidade. Então, em Santo André, a gente tinha o Elo Mulher, que é um exemplo de a gente promover a transversalidade e a intersetorialidade dentro de um governo. A gente tinha esse grupo intersecretarial, que a gente chamava de Elo Mulher, que tinha uma pessoa de cada secretaria, geralmente era uma mulher, mas também poderia ser um homem, para que de forma matricial e integrada a gente pudesse garantir a transversalidade em todas as políticas da administração. E o Conselho de Direitos também serve para ter esse olhar de transversalidade e intersetorialidade, porque ele tem que estar conversando com todas as secretarias, não só com o organismo de política para as mulheres. Um conselho de políticas públicas para as mulheres tem que bater na porta de todas as secretarias, porque quando se vai, por exemplo, planejar um parque, tem que ter o olhar da mulher ali. Será que vai ter ali um espaço para as mulheres amamentarem? Será que vai ter um banheiro onde o pai possa entrar com a filha? Será que vai ter uma conformação para as mães e pais que levam os filhos naquele parque? Então, tem que ter esse olhar. Então, é um olhar em outros setores que muitas vezes se esquece que precisa ter, né? E por isso que os conselhos precisam também entender disso tudo para poder bater na porta dessas outras secretarias. E um exemplo que foi muito exitoso de intersetorialidade foi um programa de equidade de gênero que a gente chamou de Quem Ama Abraça Fazendo Escola, que a gente fez essa parceria muito forte com a Secretaria de Educação. E para vocês terem uma ideia, esse trabalho que foi feito junto com a educação, que a gente fez formação de professores, de coordenadores pedagógicos, da própria direção das escolas, e a gente levou essa temática para dentro das escolas, aumentou em 70% a procura do Vem Maria, porque a gente começou a mostrar o que é uma violência contra a mulher, a desvendar
que é muito, muito escondido isso, e as próprias professoras, aí apareceu muita professora que estava em situação de violência, e também as professoras começaram a ter essa sensibilidade de perceber que aquela criança que estava dando pouco rendimento escolar, ou que era uma criança que de repente começou a ficar muito tímida, muito fechada, ou ao contrário, muito agressiva, por trás disso existia uma violência doméstica, e que aí as professoras conseguiam encaminhar essas mães para o Vem Maria. Aí outra questão que a gente tem que sempre ter muito observar na nossa vigilância de políticas públicas, nesse acompanhamento, é perceber se está tendo interseccionalidade, que é uma palavra grande e que às vezes a gente fala, mas o que é isso, né? Não é nada difícil, não. Interseccionalidade é um instrumento analítico para estudar, compreender e responder ao cruzamento de gênero com outras identidades que vão potencializar práticas singulares de opressão e privilégio. O que é isso? Então, a mulher branca, ela sofre discriminação, ela sofre preconceitos, mas quando a mulher é negra, ela vai ter uma camada a mais de discriminação e preconceito. Se essa mulher, ela é lésbica, ela vai ter outro tipo de uma camada de discriminação. Então, são camadas, são marcadores sociais que vão tornando aquela pessoa, através dessas interseccionalidades, camadas que vão se cruzar e que vão ter uma especificidade ainda maior do que ser só mulher, uma categoria muito abrangente, mulher. Mas é a mulher lésbica, é a mulher negra, é a mulher periférica? E qual é a política pública para cada tipo de necessidade que a gente está vendo, né? Então, o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe criam desigualdades e somam-se a outros sistemas discriminatórios, como a idade, né? Então, a mulher idosa, a mulher jovem, a criança, as desigualdades territoriais, a mulher com deficiência, as deficiências, a diversidade de orientação sexual e identidade de gênero, isso tudo são marcadores sociais que vão influenciar, e isso que se chama de interseccionalidade. Então, quando a gente faz políticas públicas, propõe políticas públicas, e também está ali como Conselho de Direito das Mulheres, ou como sociedade civil, a gente tem que observar, está tendo a interseccionalidade nessas políticas? A mulher negra está sendo lembrada? A mulher com deficiência está sendo lembrada? Então, nós mulheres, nós experimentamos discriminações e outros abusos de direitos humanos de forma diferente que os homens, e de forma também diferente entre nós mesmas, nós próprias mulheres. Então, isso que é esse conceito de interseccionalidade. Meu tempo está acabando para a gente poder abrir para perguntas. E eu disparei a metralhadora hoje, porque é muita coisa para falar em pouco tempo, mas que são coisas importantes que eu não queria deixar de falar. E aí, quando a gente fala de políticas públicas, existem lá o que a Heleninha falou, que a gente pode propor conferências, ou o próprio governo, que o melhor seria que viesse a chamada de conferências pelo governo, que aconteceu. Desde de 2004 até 2015, o governo federal chamou conferências nacionais, mas que começavam aqui de baixo, com conferência municipal, que passava para o nível regional, passava para o estadual e terminava no nacional, que era uma consulta para as mulheres, para saber quais as necessidades para criar um plano de políticas públicas nacional, que também tem que ter esse plano em nível estadual e tem que ter esse plano em nível municipal. Depois vocês dão uma lidinha, esse material vai ser disponibilizado, tem algumas informações de quantas pessoas foram, de quando foram, as datas, tudo mais dessas conferências. Foram 4 conferências nacionais, a última foi em 2015, a última, Dilma Rousseff abriu a conferência nacional, mas não conseguiu fechar, porque houve o golpe, e ela não conseguiu, foram 3 ou 4 dias de conferência, ela não conseguiu estar como presidenta ao final dessa conferência. E aí,
o plano que a gente tem é o plano que, deixa eu voltar aqui, é o plano que foi produto da conferência de 2011, da terceira conferência, que foi o terceiro plano de... É o terceiro plano que foi de que ele previa o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, o último, um período de 2013 a 2015, porque aí em 2015 aconteceu a conferência e teria que ter uma renovação desse plano, que infelizmente pelo golpe que a gente sofreu, que Dilma Rousseff sofreu, aí entra esses desgovernos que a gente teve aí do Temer e agora do Inominável, e que não levaram adiante as decisões dessa quarta conferência. Mas nessa que era de 2013 a 2015, tem alguns princípios, e esses princípios passam por o que está aí: a autonomia das mulheres, a busca de igualdade efetiva, o respeito à diversidade, o caráter laico do Estado, a universalidade dos serviços, a participação ativa das mulheres em todas as fases das políticas, olha lá, transversalidade, olha, está aí, né? Entendemos o que é transversalidade e está como princípio de um plano nosso de política para as mulheres. E eixos de trabalho, então passa por todo quanto é temática que vocês possam imaginar que envolve a vida de uma pessoa, de uma mulher. Então, a igualdade no mundo do trabalho, a questão da educação, a saúde integral das mulheres, o enfrentamento da violência, o fortalecimento das mulheres nos espaços de poder e decisão, o desenvolvimento sustentável, com igualdade de economia e social, o direito à terra, com igualdade para as mulheres do campo e da floresta, cultura, esporte, comunicação e mídia, o enfrentamento ao racismo, ao sexismo e à lesbofobia, e a igualdade para as mulheres da questão geracional, jovens, idosos e mulheres com deficiência. Então, esses eram os eixos de trabalho desse plano de política para as mulheres. E aqui, com isso, é claro, vocês podem puxar no Google, vocês conseguem baixar esse plano e aí vai vir tudo que está lá. E é bom porque vocês darem uma olhada nele, porque tem todas as ações, o que cada eixo desse tem como ação, para vocês terem como base, para ver a quantidade de possibilidades de políticas que a gente pode trazer adaptadas para o nível municipal. Então, dê um Google lá, puxa o Plano Nacional de Política para as Mulheres, e é importante dar uma olhada, principalmente para quem tem essa vontade de fazer parte de um conselho, de fazer valer nossos direitos enquanto cidadã e poder cobrar dos governos o que é de nosso direito, né? Então, eu vou parar o compartilhamento aqui, e aí peço aí para vocês poderem ver se tem aí perguntas ou comentários, o que a gente pode agora interagir com vocês, tá bom? Cris, super, super agradecida, em nome de todas as mulheres aqui. Então, mulheres, momento de